gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo bem. Hoje eu trago mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é pra falar se eu tive Covid ou não. Gente, eu passei por momentos aí bem complicados aí nesses últimos dias atrás, que eu achei que sim. Eu cheguei a pensar, será que eu vou morrer dessa vez, Senhor? Porque tem tanta gente, infelizmente, perdendo a vida por causa dessa doença. E eu cheguei ao ponto de pensar isso, gente. Eu admito pra vocês, não quis dizer pra ninguém, não quis falar com meu marido, não quis alertar ninguém pra ninguém ficar preocupado, mas eu fiquei com muito medo mesmo. Então eu vim contar pra vocês o que aconteceu comigo, quais foram os meus sintomas e se eu tive mesmo Covid. Então, se você quer saber, continua assistindo esse vídeo. Eu comecei anotando todos os meus sintomas desde o primeiro dia que eu comecei a sentir nesse caderninho. Por quê? Eu fiquei meio receosa, né? Porque como a gente tá no tempo de Covid, eu falei assim, eu vou anotar tudo, gente. Eu vou anotar porque se eu tiver, né, pelo menos eu vou estar ajudando alguém de alguma forma depois. O primeiro dia de sintomas foi no dia 15/6, deu na segunda-feira. A primeira coisa que eu comecei a sentir foi dor de cabeça e eu também comecei a ter aquela sensação de catarro, sabe? E também aquela sensação que a gente sabe que a gente tá querendo gripar. Já no dia 16/6, eu fiquei um pouco mal. Eu comecei a sentir febre nesse dia, eu tive moleza no corpo, tá? E continuei com a dor de cabeça, sabe? A dor de cabeça meio que ficou me perseguindo. Eu tive dor no corpo também, no segundo dia de sintomas que eu senti. E já no dia 17/6, o terceiro dia, eu tive uma perda média de olfato e paladar. E também um pouco de dor de cabeça. Só que eu tava me sentindo um pouco melhor do que o dia anterior. Gente, essa perda média que eu disse é porque, tipo, eu tava fazendo algumas coisas, eu ia pra sentir o cheiro e eu não conseguia sentir o cheiro tão forte quanto é o normal. Aí eu pensei, nossa, será que eu tô perdendo o olfato? Foi nesse dia que eu pensei, será que eu tô com Covid? Já no quarto dia, dia 18/6, eu comecei a ter muita ardência no meu nariz, gente. Nossa, ardia demais aqui. Eu respirava e soltava, era horrível. Saía até lágrimas, às vezes, um pouquinho assim no meu olho, de tanto que ardia, sabe? Samuel, nesse dia, ele ficou febril. Eu fiquei preocupada, eu pensei, ai meu Deus, será que o Samuel tá pegando gripe de mim? Não sei o quê. Mas graças a Deus, não foi pra frente. Quando foi à noite, eu tive perda total do meu olfato, tá? Meu nariz à noite ficou muito entupido. Eu fiquei com muita dificuldade de respirar no nariz. Não que eu perdi dificuldade de respirar pra dentro o ar, entendeu? Que vocês vão entender um pouco mais à frente. No dia 19/6, que foi na sexta-feira, isso aí já no quinto dia, tive ardência. A ardência foi contínua mesmo, durante o dia inteiro, meu nariz ardendo, foi horrível, sabe? Esse dia. Moleza, eu comecei a sentir tontura e uma sensação muito ruim no corpo, sabe, gente? Uma coisa muito ruim de não querer fazer nada, querer ficar deitada, mas mesmo assim não minimizava aquela sensação ruim no corpo. E aí, esse dia eu tive certeza que eu perdi o meu olfato e o meu paladar. Por causa disso, eu já comecei a não ter muita fome. Então eu perdi peso também nesses dias. Gente, eu não pesei, mas eu senti isso no meu corpo, sabe? Já no sexto dia, foi o dia que eu comecei a sentir um pouquinho de falta de ar. Não é que o nariz entupido, isso não. Era uma falta de ar mesmo. Que, tipo, você respirava e dava a sensação que o ar não tava entrando, gente. Tipo, é uma coisa muito estranha. Tipo, você tentar respirar e não conseguir tão bem, sabe? Aí eu comecei a já ficar preocupada nesse dia. Às vezes eu respirava assim, ó. Tá vendo? Pra vir o ar pra dentro. Só que não era recorrente, não era direto. Era algumas vezes ou outra que acontecia isso. Aí eu tinha que estar sugando. Aí eu fiquei meio atenta, mas mais tranquila, porque não tava sendo direto. Já no domingo, que esse já é o sétimo dia, eu comecei a ter mais falta de ar do que o dia anterior, né? Não era tanto também, mas ainda assim era um pouco mais. E comecei a sentir dor na minha nuca, sabe? Comecei a sentir uma dor estranha na minha nuca. Na segunda-feira, no oitavo dia, era o dia que eu achei que eu ia estar ótima, top das galáxias. Inclusive eu escrevi até aqui, ó, relativamente melhor. Nem sabia se eu ia estar melhor, eu escrevi. Mas aí eu tive que riscar porque eu não tive melhor. Eu fiquei com mais falta de ar. A falta de ar que eu comecei a ter, assim, é o tempo inteiro praticamente. Sensação de gripe maior que eu tive, moleza, um pouco de catarro, né? Porque tinha alguns dias que não parecia que tava catarro. Então foi nesse dia que eu fui no UPA. Eu vou até deixar a fotinho pra vocês, eu sentada lá. Eu estive lá no UPA, então assim, eu fui lá pra me falar tudo o que eu tava sentindo pro médico. Chegou lá, ele mediu a minha oxigenação, tava ótima a minha oxigenação. Falei com ele o que eu tava sentindo, ele falou assim que eu tava bem, né? Assim, bem assim, nas coisas que eles fazem lá. Febre,
pressão, oxigenação e tudo mais. E aí ele me passou um remédio pra mim tomar, então eu fui mais tranquila pra casa, mas ainda assim eu continuei sentindo falta de ar, não saiu assim completamente, tá? Desde aquele dia ele falou assim, quantos dias você tá sentindo os sintomas? Eu falei assim, já tem 8 dias. Ele falou assim, olha, então aí tem mais 6 dias pra você ficar em isolamento social, não ter contato com pessoas e tudo mais, etc e tal. Então, beleza, eu fiquei. Assim, depois desses dias você pode estar voltando à sua vida normal, você já não passa mais a doença para as outras pessoas depois desse dia. Ou seja, a doença ela meio que perde a força e a gente fica mais forte com a doença. Mesmo que a gente continue ainda gripado ou algo do tipo, né? Mas mesmo assim, com aquele cuidado, né? Mas ele falou assim que os meus sintomas eram muito mesmo os sintomas parecidos com o Covid. Mas que ele não podia dar o veredito porque eu não tinha feito o teste. 9º dia, a minha respiração continua ainda difícil, o olfato zero, o paladar também. Na verdade, aqui ó, esse dia eu falei que, na verdade, eu não tinha perdido totalmente o paladar. Gente, me perdoa. Eu tava sentindo só o sal e o doce. Não tava sentindo gosto, sabores mesmo do resto das coisas. Sal e doce eu conseguia diferenciar, tá? O nariz continuou entupido e eu não tava sentindo mais nada de dor. Dor no corpo, dor de cabeça, não tava mais sentindo dessas coisas, entendeu? Já no 10º dia, eu continuei sentindo ardência no nariz, aí eu comecei a sentir uma leve dor de cabeça, mas nada demais. Eu comecei, nesse dia, 10 dias de sintomas, eu comecei a voltar o meu olfato um pouquinho mais, eu consegui sentir bem de leve as coisas, o cheiro, sabe? Já no 11º dia, né, foi na quinta-feira, eu comecei a ter o nariz escorrendo, sabe? Não escorrendo demais, mas ficava escorrendo um pouco, incomodava. Tive enjoo nesse dia, um pouco mal-estar, parece que, ó pra vocês verem, parece que eu tava melhorando, aí depois eu fui e dei uma recaída de novo, aconteceu isso comigo. Eu achei que eu já tava indo pra melhor e eu peguei e recaí de novo. O olfato, tipo, 5% que eu tava sentindo, mas já era uma coisa. Tava... Gente, vocês não têm a sensação da felicidade que a gente fica. Eu acredito que quem já perdeu o olfato, paladar, sabe o que é você voltar a sentir o cheiro, um gostinho da comida. É maravilhoso. 12º dia, tá? Eu tive o meu nariz escorrendo ainda. Comecei a dar espirros, coisa que eu não tive no início tanto. Uma vez ou outra eu espirrava ou tossia, mas nesse dia eu comecei a espirrar demais. Eu tava muito cansada nesse dia, gente. Eu não conseguia andar muito ou subir morro. Eu já sentia muito cansaço. Nossa, era horrível. Às vezes meu coração até disparava um pouco porque eu tava sentindo cansaço mesmo. No 13º dia, meu nariz entupiu nesse dia, né? Entupiu um pouco mais. Achei que não ia entupir mais, mas entupiu. À noite, isso aconteceu à noite. E eu tava mais melhor. Que nesse dia, aliás, voltando, recapitulando lá atrás, gente... Eu esqueci de anotar aqui. Na sexta-feira eu fui no médico de novo. Que eu achei que eles iam fazer o teste em mim no posto aqui perto de casa. Aí nesse dia o médico me olhou, oxigenação, pressão, aquela coisa toda, e falou que eu tava bem, tá? Aí ele falou que não podia fazer o teste, que era aquele mesmo processo. Mas aí esse médico já meio que já falou comigo, olha, provavelmente você teve sim Covid, uns 90% de chance de você ter tido Covid. Todos os sintomas que você sentiu tá muito forte pra Covid. Mas na verdade eu fui tentar fazer o teste. Por quê? Porque o teste é muito caro, gente, muito caro mesmo, né? Eu não sei ir na cidade de vocês, mas aqui o menor valor é R$150. Aí tem cada coisa que você for fazer, aquele teste de cotonete, o IgG, o IgM... Cada um tem um valor diferente. 14 dias. No domingo, ontem, eu me senti bem melhor mesmo. Meu nariz um pouco escorrendo ontem, não tive dor nenhuma, graças a Deus. E meu olfato paladar, eu meio que sinto ele meio que 40, 50% já de retorno, sabe? E hoje é o dia que eu tô gravando, que é o 15º dia, que é o dia que eu tô liberada para as minhas atividades. Eu ia fazer o exame mesmo para ter essa confirmação se eu tive ou não Covid, mas meu marido falou, Jéssica, não tem necessidade de você gastar esse dinheiro todo, sendo que você tá bem, entendeu? Então eu não vejo necessidade de a gente gastar dinheiro. Oh, glória! Então eu resolvi não fazer. Pra minha percepção, eu acredito que eu tive Covid, por quê? Porque eu nunca fiquei gripada dessa forma, gente. Sinceramente, eu nunca senti essas coisas que eu senti dessa última vez, questão de gripe, sabe? Então, assim, eu acredito que eu tive, mas eu não posso falar com vocês aqui certeza que eu tive. Gente, eu tive Covid, porque eu não fiz o exame, mas eu acredito que sim. Como eu não vou fazer o teste, eu não posso garantir isso pra vocês. Comenta aqui abaixo, o que você acha? Eu tive Covid ou não? Pode ser gripe mesmo, uma gripe muito, muito forte? Eu acredito que não. Essa é a minha conclusão. Mas e você? Conta o que você teve. Porque sabe por quê, gente, que eu tô fazendo esse vídeo? É pra ajudar as pessoas que às vezes pode ter esses sintomas. Eu falo pra vocês o seguinte, se você sentir sintomas de Covid,
Não espera você ficar grave, com um estado grave pra você procurar um médico, não. Eu tava até vendo um vídeo na segunda-feira que eu fui no UPA, falando sobre isso, que muitos jovens estavam mesmo perdendo a vida por causa disso, porque estavam esperando ficar com muita falta de ar e tudo mais. Então não espere. Você viu que tá demais, procura um médico. Ele vai estar te direcionando, vai estar te medicando dependendo se for necessário e tudo mais. Porque às vezes a gente espera as coisas gravar pra procurar um médico. Não precisa ter medo. Inclusive nesse dia que eu fui no UPA, não tava cheio lá. É lógico que agora eu não sei como que tá. Mas foi tranquilo, mesmo eu ter ficado lá horas e horas. Gente, não esquenta a cabeça também, sabe? Não fica desesperado, porque é o momento que a gente desespera que é o momento que a gente fica pior. Quanto mais você preocupa, mais pensa, mais medo você tem, mais sintomas você vai sentir. Sei lá, parece que é coisa do psicológico mesmo, né? Mas lógico, você tem que evitar de ir no hospital à toa e tudo mais, mas se for necessário você vai, tá bom? Então é isso, gente. Tá difícil gravar aqui, eu queria falar mais e mais e mais com vocês, mas eu sei que se eu continuar falando aqui, vai ficar barulho de fundo, que é muito ruim, mas saiba de uma coisa, que Jesus está no controle da sua vida. Confia no Senhor. Eu creio que Deus me curou, creio que Deus me guardou. Desde o primeiro dia, sabe? Deus é bom demais. Todos os dias eu agradeço a Deus, obrigada pela oportunidade de vida, pelo fôlego de vida, porque Deus é maravilhoso e Ele tem dado oportunidades pra gente. Então, veja tudo na sua vida como oportunidade, até o dia após o outro. Oportunidade de mudança, oportunidade de ter uma nova história com Deus, sabe? Com Jesus. Deus abençoe, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.